Seja bem-vindo, aluno IMD, a mais uma aula de História. Sou eu, professor Jackson, e vou trabalhar com você hoje a continuação da aula passada. Nós estamos estudando o período que vai de 1964 até 1985, e falei para você que muitas pessoas gostam de chamar esse período de período da ditadura militar, né? Outras pessoas já analisam esse período como um governo militar que se levantou ali para livrar o Brasil de uma série de problemas que estavam surgindo. E como eu disse na aula passada também, eu, professor Jackson, prefiro que você tome essa decisão depois de nós estudarmos aí melhor sobre esse período, tá joia? Então, eu começo a nossa primeira imagem de hoje mostrando para você aí a bandeira do Brasil com as palavras milagre econômico. Por que milagre econômico? Pessoal, se nós fizermos uma análise da história do Brasil, desde o período do descobrimento, nós vamos chegar à conclusão que, durante todo o período histórico brasileiro, as pessoas que eram mais pobres tiveram pouquíssimas oportunidades de ascensão na vida, de crescimento, de mudança de vida. E eles eram pobres, os seus filhos eram pobres, os filhos dos seus filhos eram muito pobres e viviam em condições extremamente miseráveis. Tudo isso aconteceu durante o Brasil colônia, inclusive muitas pessoas, inclusive que vieram da Europa, para substituir os escravos, passaram por todo esse processo de degradação financeira que era imposto pelas condições que o Brasil nos impunha naquele momento. Então, durante o primeiro reinado, não houve mudanças significativas durante esse processo, embora já tenha surgido as primeiras escolas no Brasil, enfim, o que eu particularmente considero um grande avanço, mas nada de forma substancial a nível de Brasil. Muito bem? Quando nós passamos para o período da República Velha, ali em 1889, a situação ela piorou no Brasil, por incrível que pareça, né? O tempo foi avançando, mas a situação que antes era de desigualdade, era uma situação muito pior, ela se agrava muito mais, porque entra em cena uma política onde coronéis dominavam o Brasil e havia um processo chamado de clientelismo, onde os grandes fazendeiros da época, que eram os coronéis, ajudavam a eleger os governantes do Brasil, que por sua vez instituíam políticas que só faziam bem aos coronéis, e o povo continuava vivendo ainda uma vida completamente miserável. Um avanço significativo vai acontecer, pessoal, somente durante a Era Vargas, principalmente no âmbito trabalhista, porque acontecem as consolidações das leis de trabalho, a carteira de trabalho definitivamente é instaurada no Brasil, 8 horas de trabalho por dia, e muitas outras situações que favoreciam o trabalhador de forma geral foram instituídos durante os 15 anos da chamada Era Vargas. Quando nós entramos para os governos chamados de governos populistas, que entraram na história do Brasil com o afã de livrar o Brasil da corrupção que ainda restava, apesar de serem muito populares, de falarem muitas vezes a linguagem do povo, não foi exatamente isso que aconteceu. E um imbróglio ainda pior de roubo, de corrupção, se instaurou no Brasil, dando ao Brasil a continuidade de um legado negativo na política, da forma como vinha acontecendo em todos os outros períodos anteriores. Então, quando nós chegamos nos governos militares, sim, houveram muitas repressões, sim, o governo foi tomado à força do presidente da República, que se ausentou do Brasil, segundo os militares, porque ele estava flertando com o comunismo, comunismo chinês, comunismo russo, enfim, com Cuba, entre outros aspectos. Então, os militares assumindo o poder, já há alguns anos à frente, o Brasil ele começa a lograr de um êxito nas suas economias. E o povo brasileiro passa a experimentar uma situação econômica que jamais ele viveu em toda a sua história. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. Vamos lá? Então, esse período ele vai ser chamado de período de milagre econômico. Olha só um dos lemas aí, esse que eu trouxe para você. Ninguém segura mais esse país. Então, foi um período de crescimento acelerado da economia, redução da inflação nacional, atração de investimentos externos, ampliação de empresas públicas, projetos de integração territorial, ou seja, ligar uma região do país a outra. Nessa época foi construída a Transamazônica,
né, que praticamente atravessa o Brasil de um lado a outro. Ok? Projetos energéticos, como a construção da usina de Itaipu, dentre várias outras, e a legitimação desse período. Eu quero continuar falando sobre cada um desses aspectos com você ainda no decorrer dessa aula, lembrando que é importante que você pesquise outras fontes, é importante que você visite outros sites, né, que você pergunte para as pessoas mais velhas como foi o período dos militares no Brasil. Como foi? Eles sofreram muito, apanharam muito dos militares, sofreram bastante, né? Como foi esse período? Para que você, estudante de história, né, tenha o seu próprio ponto de vista, para que você, estudante de história, chegue nas suas próprias conclusões. Vamos lá? Então, durante esse período, de 1964 a 1985, 5 generais governaram o Brasil. Tá? Então, do ponto de vista econômico, já o primeiro militar a governar o Brasil, ele vai tomar aí uma série de medidas que vão ter como objetivo superar toda a crise que foi herdada do período anterior. E vamos falar em crise, hein? Foi crise valendo, porque o Brasil nessa época era um país completamente agrícola e toda a visão que existia da economia era baseada no processo de vendas dos produtos para o exterior. E nós estamos falando aqui numa época em que o principal produto exportado era o café. Ok? Porém, os primeiros intentos ali de renovação não deram muito efeito. Tá? Foi uma coisa que foi paulatina, foi acontecendo devagar, e foi um momento também onde houveram as primeiras repressões, né? Porque as pessoas não aceitavam que militares estivessem no poder, embora a situação da vida de muitas pessoas já comecem a melhorar a partir desse período, ok? Mas, quando nós chegamos no ano de 1968, 4 anos depois, já no segundo governo, vai acontecer o chamado milagre econômico. As exportações, elas triplicam, e o produto interno bruto, que é o conjunto de todas as riquezas que o Brasil tem, ele vai ficar acima de 2 dígitos. E a inflação no Brasil, ela ficou em 20%. Olha só, nesse momento que eu gravo para você, a inflação no Brasil é menos eu não sei exatamente quanto é, que eu não lembro, mas ela é inferior a 3, 4%, só para você ter uma ideia. Então, nessa época, era uma alegria enorme, porque a inflação chegava a 20%. O que significa isso? Porque você que é muito jovem, você que nasceu aí no final dos anos 90, no início dos anos 2000, você não experimentou inflação no nosso país. É um aumento desenfreado de preços. Por exemplo, você vai comprar uma Coca-Cola e ela custa R$2. Uma inflação de 20%, no outro dia ela estaria custando R$2,40. No outro dia ela estaria custando quase R$3. No outro dia ela estaria custando R$4, entendeu? Era um aumento praticamente diário do preço dos produtos. Isso é inflação, que corrói os salários das pessoas, ok? Mas nesse mesmo período, tá, do milagre econômico, obras gigantescas foram construídas no Brasil, como a Ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu, a rodovia Transamazônica, que revelou aí o Brasil como um país grande, rico e pronto para uma prosperidade sem tamanho. E para as coisas ficarem mais interessantes ainda, no ano de 1970, o Brasil ganha a Copa do Mundo. Ok? Então, esse momento da história do Brasil mostrava que o Brasil poderia ser uma grande potência mundial. Eu gostaria que você assistisse um vídeo e logo depois do vídeo nós voltamos a conversar novamente. Até mais. Nunca antes na história desse país viu-se um desenvolvimento tão grande. Taxa de crescimento de 11% ao ano. Milhões de pessoas saíram da linha da miséria e uma multidão de pobres remediados passou a ganhar bem. O desenvolvimento humano cresceu 50% em apenas uma década. Expectativa de vida do brasileiro aumentou 9 anos. Foi ou não foi o melhor governo da história? O Brasil chegou a crescer 2 dígitos por ano. 10, 11, 12, 13%. Quer dizer, é uma coisa, uma loucura. Muita gente desdenha o milagre econômico, falando cresceu o bolo, mas não dividiu. Isso é mentira. A ditadura promoveu o milagre econômico.
Quando se fala em milagre econômico que a ditadura teria promovido nos anos 70, estamos falando do número recorde do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil. Em 2016, por exemplo, o PIB do Brasil não cresceu, ele caiu. Entramos então numa recessão. Já na época da ditadura, o PIB brasileiro chegou a crescer 14% ao ano, o que a gente chama hoje em dia de ritmo chinês de crescimento. O general Castelo Branco, o primeiro presidente do regime militar, ele liderou um processo de transformação institucional em apenas 3 anos, que é o maior do país. Não é? Em seu período de governo, o Brasil ganhou o Banco Central, a legislação do sistema financeiro, a legislação do mercado de capitais, o Sistema Nacional de Crédito Rural, o Sistema Financeiro da Habitação. A expansão de empregos, pois isso nunca ocorreu na história, o desenvolvimento da industrialização, a ocupação do centro-oeste, as grandes obras de infraestrutura, por exemplo, as usinas hidrelétricas. Uma reforma tributária que foi a mais avançada da época, mais avançada do que alguns países da Europa. Não é? O Brasil é um dos pioneiros na introdução da tributação do consumo pelo método do valor agregado, que o Reino Unido não existia ainda. O FGTS, que eu faço questão de destacar, foi fundamental para os trabalhadores, porque antigamente o sujeito trabalhava na empresa, a empresa falia, ele ficava sem nenhum direito, porque a massa parlamentar ia ficar empurrando, esquecer. Fundo de garantia não. Todo mês, 8% é depositado na conta e ele sabe que ele recebe o extra. Isso é do regime militar. Que conquista fundamental. Alguém fala nisso? Zero. E de 1968 até 1973, o Brasil cresceu a um ritmo chinês de hoje, 11,1% ao ano. E em 1973, o Brasil cresceu 14% no único ano. Né? O nosso regime militar, por exemplo, industrializou o Brasil. O da Argentina desindustrializou. Né? Aqui estatizou a economia, o da Argentina desestatizou. Aqui ampliou as universidades federais, o ensino de terceiro grau. Na Argentina, grande parte que da presença do Estado quase que sumiu dessa área e assim por diante. Essa ideia de que o milagre econômico só beneficiou os ricos, que todo professor de história ou de geografia gosta de repetir na escola, ela não é bem assim. O bolo aumentou, mas todo mundo melhorou de vida. O consumo de livros aumentou 800%. Não foi só a elite que comprou livros. A classe média também aumentou muito. Muitos pobres melhoraram de vida. O crescimento econômico ele costuma ser bom para todo mundo. Quando a gente viu, por exemplo, em 2007, 2010 no Brasil, no boom econômico da era Lula, muitos milionários surgiram no país, a classe média aumentou e muita gente saiu da miséria. Quer dizer, todo mundo está no mesmo barco, quando o país enriquece, todos enriquecem junto. E tudo isso criou as condições para um excepcional ganho de produtividade que provocou o que se costuma dizer o milagre brasileiro, né? Esses são números ótimos, realmente. Só que dos anos 80, muitos de vocês que estão nos assistindo se lembram. Muitos, como eu, ainda nem tinham nascido, mas o Brasil estava passando por uma hiperinflação. Quer mais polêmica? Assista outros vídeos de Guia Politicamente Incorreto em nosso YouTube. Se inscreva no canal para não perder os próximos. Muito bem, aluno EMD. Vocês viram que interessante como o Brasil cresceu nesse período? Nós passamos a ser uma das maiores economias do mundo e tudo aquilo que hoje nós estamos vivendo de bom no Brasil, parte se deve a esse período da história, onde muitas e muitas obras foram frutos desse período. Vou te dar só um exemplo. Nessa época eu morava no estado de São Paulo, que foi um dos redutos ali onde as coisas mais esquentaram durante esse período. E eu estudava numa escola chamada Escola Almeida Júnior. E no Colégio Almeida Júnior, nós tínhamos 2 médicos e 2 dentistas o tempo inteiro à disposição dos alunos. Eu lembro que nós já chegávamos em casa com as obturações feitas, com os dentes arrancados, né? Já chegávamos medicados e com remédio naquela época. Tá? Com isso, o professor não está dizendo para você que não teve problema. Teve problema sim. Teve situações ditatoriais nesse período? Com certeza tiveram, ok? Mas eu prefiro que você decida tudo isso, muito bem? Então, pessoal, o primeiro tópico desse slide diz o seguinte, que todos os setores da economia se beneficiaram do boom econômico. Todos, tá? Dos mais ricos aos mais pobres. Não faltava trabalho no Brasil.
Tá? Todas as pessoas trabalhavam e pela primeira vez na história do Brasil, de forma contundente, de forma muito mais homogênea, havia uma distribuição das riquezas que adentravam pelo nosso país. Ok? Então, o nosso segundo tópico diz o seguinte, que em determinado momento da história, as pessoas mais ricas acabaram se favorecendo mais desse processo. Tá? O que é estritamente natural, uma vez que as pessoas mais pobres ainda não tinham tido acesso nesse momento a cursos de nível superior, a cursos técnicos propriamente ditos, enfim, e outras situações mais. Mas sem sombra de dúvida e sem discussão, os mais ricos eles acabaram prosperando mais durante esse período, ok? Então, muitos efeitos sociais foram decorrentes desse processo, tá? Tanto positivos quanto negativos. Em função dessa melhora de vida das pessoas com maior poder aquisitivo, os mais pobres, meu irmão, mandaram greve, tá? Mandaram lutas ali por melhores salários, por melhores condições, e houve repressão sim, tá? Os militares reprimiram sim, tá? Então, por mais que muitas coisas boas aconteceram nesse período, coisas ruins aconteceram sim, gente levou pancada, nego morreu, levou bala de borracha, bala de verdade, e muita coisa aconteceu, tá joia? Então vamos lá para o próximo? Então, pessoal, quais foram as medidas de repressão que foram tomadas durante esse período? Trouxe ali a imagem para você, né? De um cidadão correndo ali, ó, olha só. Né? Essa imagem é bem famosa na internet, a polícia descendo a pancada no cidadão, né? Tá? Logo após os militares assumirem o poder, já foram tomadas medidas de repreensão. Tá? O próprio ato institucional número 1 já foi uma séria medida de repreensão. Tá? Porque ele, depois, o presidente da República, ele suspendeu direitos políticos, demitiu funcionários públicos e expulsou um monte de militares das Forças Armadas. Então, já de cara, já aconteceram várias repreensões, ok? O tópico número 2 vai nos dizer o seguinte, que todas as pessoas que foram identificadas como problemas para o regime militar, tá, elas eram eliminadas. Tá? Então o camarada era comunista, era terrorista, era assaltante de banco, né? Por exemplo, a Dilma caiu na besteira de assaltar um banco naquela época, foi presa. O Lula naquela época cismou, né, de querer dar uma de doido, foi preso também. E mais uma galera que depois partiram para a política, acabaram se tornando grandes nomes da política que também foram presos nesse período. Tá? Muitos políticos, muitos artistas foram inclusive fugiram do país, né? Porque senão, se ficassem aqui, poderiam ter problemas ainda maiores. Muito bem? Então, havia nesse período a chamada Operação Condor. O que era a Operação Condor? Era a interligação do Brasil, militarizado nesse momento, com outros países que também estavam vivendo mais ou menos a mesma situação, no intuito de não permitir que pessoas viessem a transformar o nosso país num outro tipo de ditadura, que seria uma ditadura comunista, uma ditadura socialista, que, se nós levarmos aqui ao pé da letra, mataram muito mais do que qualquer ditadura militar. E com isso eu não estou justificando a ditadura militar não, hein? Não estou falando para você que eu sou a favor de nenhum tipo de ditadura, tá ok? Mas eu estou apenas comparando as duas e os socialistas e comunistas mataram muito, muito, muito mais. Tranquilo? Vamos pro próximo? Então, os partidos políticos nessa época, eles acabaram, tá? Acaba com tudo, principalmente porque a maioria dos partidos daquela época tinham um viés comunista. Olha o nome do partido. Partido Comunista do Brasil, né? Brincadeira um negócio desse. Então os caras não iam deixar um troço desse passar batido de jeito nenhum, tá ok? Então várias medidas foram tomadas aí para que não houvesse um antagonismo político. Os camaradas tentando não deixar o comunismo ser instaurado no Brasil e um grupo político, de repente, pregando a favor do comunismo, né? Então eles não deixaram mesmo, tá bom? Então o ato institucional número 5, com certeza, foi o pior de todos os atos institucionais. Ele vai ser aprovado em 1968 e ele eliminou o habeas corpus, ou seja, foi preso,
já era bacana. Os militares eles vão te liberar a hora que eles quisessem. Você não tinha mais o direito de colocar um advogado lá para tirar da cadeia, porque você não ia sair. Tá bom? Inclusive, pessoal, eu indico para você um filme que é o filme do Zuzu Angel. Tá? Zuzu Angel, que era um artista da época que pregava a favor do comunismo e que foi morto pelos militares, tá? Sou contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo de morte, e o filme Zuzu Angel, sem dúvida, vai mostrar aí um dos excessos cometidos pelos militares naquela época. Tá joia? Então, eu trouxe mais um vídeo pra gente assistir, e depois do vídeo a gente torna a conversar mais um pouco aí, tá joia? Para que 130 milhões de brasileiros e paraguaios possam usufruir de melhores condições de vida e de trabalho, milhares de pessoas estão construindo uma grande obra. Itaipu, 12 milhões e 600 mil quilowatts no Paraná. Rio que integra 2 países e une 2 povos. Itaipu, uma obra tocada a 60 mil mãos, brasileiras e paraguaias. Hoje, em Itaipu, mais de 60 mil pessoas testemunharam o primeiro grande momento da construção da maior hidrelétrica do mundo. Da ponte, os 2 presidentes seguiram para o canteiro de obras da usina hidrelétrica de Itaipu. Junto com eles, o general Figueiredo e o ex-governador Aureliano Chaves, futuros presidente e vice do Brasil. Nos discursos, os 2 presidentes falaram da grandiosidade da obra de Itaipu e do que ela representa para as relações entre os 2 países. O que fizemos até hoje, nesses 5 anos que se iniciaram com a assinatura em 1973 do Tratado de Itaipu, é algo inédito na história das relações internacionais. No palanque, foi assinado o contrato para a compra das 18 turbinas e hidrogeradores. É o maior contrato deste tipo já assinado no mundo. 800 milhões de dólares, mais ou menos 16 bilhões de cruzeiros. O equipamento vai ter um índice de nacionalização acima de 80%. Das 60 mil mãos, brasileiras e paraguaias, 2 delas hoje tiveram a responsabilidade de ligar o detonador de explosivos. De uma explosão para outra, 3 segundos de intervalos. Mas antes de tudo, a sirene de alerta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fogo! Mineiro de Uberaba acionando o dispositivo que explodiu tudo. Foi uma emoção muito grande participar de uma operação dessa, uma operação fruto de um trabalho conjunto Itaipu-Unicom. Agora cá para nós, em nenhum momento você pensou que podia falhar esse negócio, não? Não, a experiência que nós adquirimos depois de 25 milhões de metros cúbicos de escavação foi suficiente para nos dar tranquilidade. Ouvir essa explosão a 500 metros corresponderia a ouvir o quê de mais perto? Ponha uma meia dúzia de Boeing a 15 metros, talvez pudesse comparar. Do lado brasileiro, no cânion do Rio, só 400 pessoas tiveram o privilégio de assistir de perto a mudança do curso do Rio Paraná e ver também o início das obras da grande barragem de Itaipu, tão grande que gastará em concreto bastante para se construir 200 maracanãs. Com todo esse tamanho, ela vai represar um volume de água 7 vezes maior que a Baía da Guanabara. O que você acha que isso representa para o meu país e o seu? Bom, isso representa mais agora a união entre 2 países. Centenas de engenheiros brasileiros e paraguaios se movimentaram para planejar a explosão. Foram usados 60 toneladas de dinamite e em 4 minutos as águas do Paraná estavam unidas no meio do canal artificial. Agora, vamos ver a explosão de mais 3 locais diferentes. O primeiro, através de uma câmera colocada
a 200 metros de distância com controle remoto. Então, aluno IMD, essa foi a nossa aula sobre o período militar. Como eu já falei para você, alguns chamam de ditadura militar, um período antagônico, né? Um período onde acontece o milagre econômico, mas também há momentos de repreensão, momentos de morte, momentos de muitas injustiças que foram cometidas durante esse período. Eu gostaria que você analisasse melhor, que você fizesse uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema, se ele chamar a sua atenção, e eu gostaria que você tirasse as suas próprias conclusões. Tá joia? Gostaria de te agradecer por estar comigo até aqui, gostaria de dizer para você que é muito importante ter você como meu aluno. Não se atenha apenas a esse material que eu estou colocando para você, busque outros materiais, outros pontos de vista, assista outras videoaulas, leia outros livros, e eu aguardo você na próxima aula, tá joia? Tem sido muito bom estar com você. Nós estamos finalizando as aulas aí desse terceiro módulo, tá joia? Daqui a pouco você vai estar na faculdade, meu amigo. Que legal, hein? Tá joia? Conte comigo, estamos aqui prontos para trabalhar com você e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Muito bom estar com você. Até mais. Nos vemos na próxima aula.